Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na história dos santos hoje eu trouxe um pouco da história de São Luís Gonzaga. Eu estava pesquisando um santo para a gente meditar hoje, fazer esse momento, e achei muito interessante a história dele. Na história dele vai dizer que ele nasceu no dia 9 de março de 1568. Ele era de família nobre, seu pai era militar e sua mãe era filha de um barão. E na história também diz, que São Luís Gonzaga ele tinha um sonho de ser padre. E também conta, que ele fez 3 votos, que foi de castidade, pobreza e obediência. E observando esses 3 votos, eu me lembrei assim muito do Missão Católica, mais a questão da obediência, que o Missão Católica ele tem batido muito nessa tecla com a gente sobre a obediência. O Marcelo sempre fala, da obediência. E a gente sabe que a obediência, é o que conquista o coração de Deus. E quando a gente é obediente, aquela pessoa que nos instrui para o caminho do Senhor, a gente está obedecendo a Deus, E o Marcelo ele ensina muito isso para a gente. É por isso que o Missão Católica ele tem crescido muito, ele tem atingido muitas pessoas, por causa dessa obediência que cada membro tem dentro do grupo. E isso é muito importante e a gente faz tudo, para ser obediente, porque a gente sabe que o Missão Católica ele só nos ensina aquilo que é bom para a nossa vida. E continuando aqui na história de São Luís Gonzaga, vai dizer que ela diz que o pai dele, ele não queria, que ele fosse padre, Ele tinha esse sonho de ser padre, mas o pai dele tinha outro sonho para ele, que era que ele fosse como ele. Ele queria que ele fosse militar. E a história diz, que o pai dele vendo que ele tinha esse sonho de ser padre, ele tentou, tirar ele desse caminho. Ele fez coisas, para que São Luís Gonzaga ele tirasse, esquecesse aquilo, aquela vontade dele de ser padre. A história fala que ele começou a levar eles, para lugares profanos, lugares que não faz bem, uma pessoa que quer buscar a santidade, lugares imorais, como a gente costuma ver as coisas que não faz bem para a gente, que vive buscando a Deus. E o pai dele ele fez isso, tentou de várias formas tirar aquilo da cabeça dele, levando ele para esses cantos. E na história conta, que o pai dele tentou muito, mas ele percebeu que aquilo, tudo aquilo que ele tinha feito não tinha, tirado aquela vontade de São Luís Gonzaga de ser padre. É tanto que a história conta, que ele chegou um dia para São Luís Gonzaga, e perguntou se, com tudo aquilo que ele tinha feito, aqueles lugares que ele tinha levado ele, se tudo isso não tinha tirado aquela vontade dele, E São Luís Gonzaga ele respondeu uma coisa que foi uma coisa que me tocou muito, a resposta dele. Ele diz que aquilo que ele sonhava era aquilo que ele queria, que era ser padre, ele sonhava de dia e de noite. E o pai dele, vendo que não ia conseguir, o pai dele, a história diz que ele autorizou, ele entrar para a vida que ele queria, de ser padre. Ele aceitou. E quando eu ouvi isso aqui, eu me lembrei muito de algumas coisas, que a gente viu, no Missão Católica, algumas famílias, que a gente sabe que tem pessoas, sendo perseguidas dentro do grupo pela própria família. Quando a perseguição vem de fora, é uma coisa, mas quando vem da sua própria casa, é mais difícil, E aqui, quando eu vi isso, eu me lembrei muito, que quantas pessoas não vivem perseguidas da sua casa e quantas pessoas não caem, porque não aguentam, porque tem a fé fraca. Mas aqui São Luís Gonzaga ele mostrou, que nada do que a família, nada do que o pai dele fez com que ele desistisse daquilo que ele queria, porque ele tinha um objetivo, que era Cristo. E também eu tenho certeza que dentro do Missão Católica, as pessoas que estão passando por isso, eu tenho certeza que elas jamais vão cair, porque ela tem um objetivo, que é Cristo. E aqui, também o pai dele, ele nos mostra também um exemplo. Aqui ele mostra que ele aceitou, Ele vendo aquela vontade do filho, ele acabou aceitando.
E isso foi um ato de humildade, né? Porque ele deixou o braço a torcer, né? Com o linguajar popular. Ele sabendo que não ia conseguir, ele acabou desistindo e acabou aceitando com que o filho seguisse aquilo que ele queria. E isso eu achei muito bonito, assim, da parte do pai dele. E também, né, a história conta, né, que São Luís Gonzaga, ele sempre se fazia uns questionamentos contra ele mesmo, né? São Luís Gonzaga, ele sempre se questionava, ele dizia, né, de que serve isso para a eternidade, né? Isso que eu falo eram as coisas que ele passava, né, riquezas que ele tinha, que a gente sabe que ele era de família nobre, e também ele acabou, né, deixando tudo para trás, como muitos outros santos, né, que deixaram para trás as suas riquezas para viver a vida com Cristo, né? E ele sempre se questionava de que serve isso para a eternidade. E também ele perguntava, né, se isso que eu estou prestes a fazer tem alguma coisa a ver com a eternidade? E outra pergunta que ele sempre se fazia, né, isso vai contribuir para a vida eterna? Ou seja, né, tudo que o São Luís Gonzaga ia fazer, ele sempre ele observava, né, se aquilo iria edificar ou aquilo iria fazer com que ele se desviasse do caminho de Deus. Ele sempre se fazia essa pergunta, que isso é uma coisa que a gente também sempre tem que fazer, né? A gente tem que sempre se perguntar quando a gente vai fazer alguma coisa, se aquilo vai nos fazer bem, se aquilo vai nos levar para Deus. E era isso que São Luís Gonzaga fazia, né? Ele se perguntava porque ele tinha medo, né, de se afastar de Deus. E só para finalizar, né, eu coloquei aqui 3 frases, né, de São Luís Gonzaga que eu também achei muito interessante. A primeira ela vai dizer assim, ó: toda perfeição evangélica se alcança com o contínuo exercício da oração. Ou seja, né, a perfeição ela só acontece na nossa vida pela oração, a oração contínua, né, a oração que a gente deve ter todas as horas, todos os dias, né, é aquela mensagem, né, orar sem cessar. Então a gente tem que estar sempre em constante oração se a gente quer alcançar a graça da santidade. E a outra frase, né, ele diz assim: aquele que realmente deseja amar a Deus não ama se não tiver um desejo ardente e constante de sofrer por sua causa. Ou seja, né, se a gente quer amar a Deus, se a gente diz que ama a Deus, a gente tem que aceitar o sofrimento, né, por causa dele. A gente tem que aceitar as perseguições por causa dele. A gente tem que aceitar tudo aquilo que vem na nossa vida por causa de Jesus. A gente tem que abrir mão, né, de muitas coisas por causa de Jesus. É isso que São Luís Gonzaga ele vem nos dizer, né, que o sofrimento ele faz parte. E se a gente ama realmente Jesus, e se esse sofrimento que você passa, que eu passo, é por ele, vale a pena sofrer. E a terceira frase, ela vem dizer assim: aquele que não é homem de oração não chegará jamais a um ato grande de santidade, nem jamais triunfará sobre si mesmo. Ou seja, né, todo homem, né, que não tem uma vida de oração, o homem que eu falo é generalizando, é homem e mulher. Todo aquele que não tem uma vida de oração, ele jamais vai chegar ao grau da santidade. E também ele jamais vai conseguir ter força de lutar contra si mesmo, né? contra as suas próprias vontades, que é onde o demônio mais ataca, né? Nas nossas vontades. E que a gente possa trazer, né, esses ensinamentos de São Luís Gonzaga para a nossa vida e a gente fazer, né, buscar, né, mais a oração na nossa vida, buscar mais aceitar as tentações, aceitar aquilo que Deus coloca como provação, né, para que a gente aprenda a ter força e aprenda a lutar contra as nossas próprias vontades e fazer a vontade de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.